Segundo os deuses, no início só existia o caos, que, cansado da solidão, resolveu criar Gaia, popularmente conhecida como nós como planeta Terra. Os deuses dizem que assim que o caos criou a Gaia, ele olhou bem no olho dela e disse: olha só, eu te criei, mas agora é com você, vocês se viram. Gaia, bem bonita, disse: tá bom. Assim ela criou o céu, a terra, o inferno, os mares, os oceanos, a natureza, os animais. Depois de criar tudo, ela contemplou, viu que tudo era bom, que tudo era belo, mas que faltava alguma coisa. Talvez faltava um povoamento, faltava pessoas. Assim ela se casou com o céu, Urano, e eles tiveram vários filhos. O primeiro filho, mais conhecido como Cronos, foi o primeiro filho deles, e os seguintes eram, digamos assim, um povo meio feio, sabe? Porque nem sempre pai bonito, que é casado com a mãe bonita, nem sempre tem filho bonito, né? Você não conhece alguém que é super bonito, que é casado com outra pessoa que é super bonita, mas tem uma filharada feia? Era um pouco o caso da Gaia e do Urano. Eles tiveram os filhos assim, monstrinhos, 50 cabeças, 100 braços. Tinha um bom coração, era gente boa, inteligente, mas era feio. E quando Urano, um deus, viu que tinha feito um monte de monstrinho, os chamou de ciclones e os baniu para o quinto dos infernos, que ficava no interior de Gaia. Gaia ficou arrasada, porque assim, poxa, não importa se meu filho é feio, se eu pari um monte de monstrinho horrível, é meu filho, você não tem o direito de banir os meus filhos. Só que assim, banir os filhos para o quinto dos infernos, o inferno fica no interior da terra, ou seja, é como se colocasse todos aqueles filhos dentro do ventre da Gaia de novo. Aí deu ruim, né? Porque assim, primeiro que ela ficou deprimidíssima de ter prendido, primeiro do pai ter renunciado os filhos, de banido os filhos, segundo de ficar sem os filhos, e terceiro de prender os filhos dentro dela mesma, que daí ela começou a passar mal, ficar enjoada, e aquela situação chegou a um ponto insuportável. Então Gaia pensou em um plano. Olha, eu tenho que desfazer isso, eu tenho que destronar Urano. Então ela pediu ajuda para o seu filho, chamou Cronos. Filho, vem aqui, é o seguinte, mamãe precisa da sua ajuda, você precisa ajudar a mamãe a libertar seus irmãozinhos, e para isso você precisa tomar o trono do seu papai, né, do Urano. Você vai ficar no lugar dele, mas a condição é essa, você tem que libertar os seus irmãozinhos. Cronos, um filho muito obediente, obedeceu à mãe, conseguiu executar o plano, destronou seu pai, Urano, mas ele ficou todo vaidoso, porque agora ele era o deus dos céus. E quando chegou a hora de libertar seus irmãozinhos, quando ele viu aquele bando de gente feia, ele pensou, caraca, eu não vou libertar esse bando de gente feia. Imagina, a gente vai ficar assim, convivendo com esse bando de gente horrível? Tudo bem, são meus irmãos, mas eu não sou obrigado a conviver com essa gente feia. O que ele fez? Não libertou os irmãos. O tempo passou, ele se casou com Reia, teve vários filhos, só que mamãe guardou aquilo dentro do seu coração, ela nunca esqueceu o que aquele filho fez. E aí no aniversário de Cronos, mamãe foi lá, deu os parabéns para ele, olhou bem no olho dele e disse: não esqueci que você fez, tá? Você não libertou seus irmãos e um dia um de seus filhos vai fazer a mesma coisa com você, a mesma coisa que você fez com seu pai, um filho seu vai fazer isso com você. Cronos sabe que praga de mãe pega, né? Então ele ficou ali com medo. Liberto, não liberto, liberto, não liberto, liberto, não liberto. Não liberto. Vou comer todos os meus filhos. Então assim, todos os filhos que Reia tendo, Cronos ia, comia. E comia. Ele comeu todos os bebezinhos, mas aí aconteceu a mesma coisa, né? Reia ficou muito deprimida de ter ficado sem seus filhos, do papai ficar comendo todos os seus bebezinhos. Ela correu, foi pedir ajuda da sogra, da Gaia. Ela só, olha só, sogra, eu não aguento mais, eu quero os meus filhos junto comigo. Então as duas bolaram um plano, olha só.
o seu próximo filho, nós temos que dar um jeito de salvá-lo, e ele vai destronar Cronos e vai libertar os irmãos e os tios. E assim ela colocou o plano em prática. Quando o seu próximo filho nasceu, ela conseguiu esconder o bebezinho, e no lugar do bebê ela pegou uma pedra, envolveu lá com a mantinha e deu para Zeus comer, torcendo para ele não perceber. Como ele já estava acostumado a comer todos os bebezinhos, ele comeu a pedrinha e nem percebeu nada. A primeira parte do plano foi executada, e assim elas levaram esse pequeno bebê para uma caverna. Quando elas olharam direitinho para o bebê, elas pensaram, esse bebê tem carinha de Zeus. Tem carinha de Zeus. Então o nome do bebezinho ficou sendo Zeus. E lá o Zeus foi criado, doutrinado, que ele tinha uma grande missão, a missão de libertar seus irmãos e seus tios e destronar o seu pai, o Cronos, e virar o deus dos céus. E ele ficou assim, sendo treinado até atingir a maioridade. Quando ele atingiu a maioridade, chegou a hora de executar o plano. E a primeira parte do plano era ir lá no inferno libertar os tios. Caraca, ir pro inferno não é bom. Nem para filho de Deus é bom, né? Mas ele foi. Brigou com todos os demônios. Finalmente chegou onde os tios estavam, os ciclones. Ele olhou para aqueles tios e ficou assustado, né? Porque, caraca, era feio mesmo, né? Os tios eram muito feios. Estavam mais feios ainda porque, né? O tempo tinha passado ali no inferno, sofrido. Mas ele teve coragem, libertou seus tios. Quando os tios conheceram Zeus, seu sobrinho, eles ficaram muito felizes. Ficaram assim, encantados com aquele sobrinho, como aquele sobrinho era fofo. Eles ficaram tão felizes que até criaram aqueles raios, os raios de Zeus, foram os ciclones, os titios, que criaram para ele e deram de presente. Não é fofo isso? Bom, segunda parte do plano, Zeus tinha que se aproximar de Cronos, seu pai, e conquistar sua confiança. Assim, ele foi lá no templo onde Cronos vivia e pediu, suplicou, que queria muito o emprego, ser serviçal dele, porque ele amava muito aquele deus, e suplicou até que ele conseguiu uma vaguinha para ser serviçal. Cronos ficou assim, meio desconfiado, mas ele fez tanta questão, implorou tanto, que ele deixou. E aos poucos, Zeus foi conquistando a confiança de seu pai, que nem imaginava que ele era um de seus filhos. Até que um dia, Zeus ouviu lá no templo que teria uma festa, que Cronos daria uma grande festa. Então ele pensou, opa, é agora que é a hora de eu executar a segunda parte do meu plano. Ele correu, contou para Gaia, contou para Réia, contou para os tios, e os tios eram feios, mas eram muito sabidinhos. Eles prepararam uma poção mágica para ser colocada na bebida de Cronos. E assim foi feito no dia da festa. Zeus sorrateiramente conseguiu colocar a poção mágica no vinho de Cronos. Quando Cronos bebeu, não caiu bem, ele achou que tivesse se excedido um pouco, mas vomitou o primeiro filho, saiu Poseidon, saiu Hades, e foi saindo todos os filhos, foi vomitando todos os filhos. Depois que ele vomitou todos os filhos olharam para ele. Papai, a gente tá revoltado. E iniciou a fúria dos titãs. Sim, começou uma guerra naquele mundo e os titãs venceram. Aos perdedores ficou o castigo, foi sustentar Gaia, sustentar o planeta Terra por toda a eternidade, e eles ficaram conhecidos como os Atlas. Atlas, os mapas são os Atlas que sustentam a Terra, Gaia. Zeus fez a parte dos seus, ficou com a pior parte, né, teoricamente, então nada mais justo que ele ser o deus do céu, Zeus. O segundo acabou sendo de Poseidon, e o terceiro, Poseidon, ficou sendo o deus dos oceanos, dos mares.
E o inferno, ninguém queria ficar com o inferno. Acabou que não tinha opção, ficou para Hades. Hades não gostou, porque quem quer ser Deus do inferno, né? E Hades acabou rompendo com toda a família e ficou revoltadíssimo, porque, né, pior parte ficou para ele. E assim, Zeus se casou, teve muitos filhos, sei lá, Apolo, Hércules, Hermes, uma filharada aí que é tema para um próximo vídeo.